Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo aqui do nosso Palmeiras. Torcedor palmeirense, o clima nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo está pegando fogo. O clima é de Copa do Mundo, mas a presidente Leila Pereira e o BAP do Flamengo estão trocando farpas. Eu trago tudo nesse vídeo para você o que está acontecendo, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O clima na Copa do Mundo é o link na Copa, só que o Palmeiras não dá um descanso. Ah, mas a tia Leila tá viajando para os Estados Unidos, tá acompanhando a Copa, mas mesmo assim ainda continua repercutindo. Mas dessa vez não foi culpa dela, dessa vez partiu do presidente do Flamengo. Mais uma vez seu desafeto, o BAP. Vou explicar para vocês. Por que o presidente do Flamengo, o BAP? Ele foi sempre os podcasts. Ele foi no podcast do Cantarelli. O BAP não precisa de muito para falar. Ele não precisa de muito para lembrar o Palmeiras. Ele não precisa de muito para lembrar a Leila. E aí foi falado na possível SAF do Flamengo, do Vasco sendo adquirido pelo enteado da Leila, o Marcos, né? O Marcos. E aí ele falou, e falou forte. Vamos ver o vídeo, calma, que tem resposta da tia Leila e tem resposta do Pedrinho, presidente do Vasco. Então, primeiro, quer saber o que o BAP falou disso? Roda aí. Se liga só no que esse nojento desse BAP vai falar, galera. É brincadeira, hein? Uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. SAF do Vasco, se for com o enteado da Leila, o que você tem? O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte: você está casado com a sua mulher, você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira, senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela tá. Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras, em outubro do ano que vem ela entra no Vasco. Então, nós estamos falando da janela de 14 meses que não pode ter. Você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo, eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava da Libra. Isso é no Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, hein? Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo, a lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão, é a lei dizendo. Se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Que Flamengo malvadão, cara. Que cara mais soberbo esse tal de BAP, hein, galera? Porque a lei é para ser cumprida. Você quer saber? Eu acho que pro futebol carioca, você ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, é um clube de tradição. É importante que o Vasco esteja numa situação melhor, mas não por meio de algo que a gente repute como ilegal. Não é legal. E não é legal no sentido de que é bacana, que é cool, não. É legal no sentido de legalismo mesmo, no estrito senso judiciário da palavra. Se for... Palavras fortes do BAP em relação a essa possibilidade, né, dessa negociação da SAF do Vasco envolvendo a família Carifisa, né, a família de Leila Pereira. E ela respondeu, antes de passar a bola para vocês, vamos passar todos os lados para que vocês depois discorram. E depois eu, sim, darei a minha opinião, que pode agradar ou pode desagradar, mas enfim, vamos lá. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, respondeu, tá? Ela não respondeu através de vídeo, respondeu através Já tem uma nota. E aí nós vamos mandar os aspas da Leila, tá? Então, aspas para Leila Pereira. Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, vou acioná-lo judicialmente para que prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos que eu não tenho relação. Isso é o que disse a Leila Pereira. Ou seja, se ele continuar falando, vou meter processo e que se lasque. Agora, o Pedrinho também falou aqui. Vamos às aspas do Pedrinho, porque o Pedrinho, ele... Vamos, aspas para o Pedrinho.
obviamente, parte interessada, né? Presidente do Vasco da Gama. Pedrinho que jogou pelo Palmeiras, né? Sim. Jogou pelo Era Palmeiras. quebrado, né? Mas Jogou modo de o falar, físico né? não Esse colaborou, né? Ele tinha até um injusto e infame apelido de Podrinho. Ele era o reizinho Eu sou contra. Era o reizinho do parque, depois chamaram de Podrinho, enfim. Mas vamos lá. Tudo isso para dizer que ele respondeu aspas para Pedrinho. O Pedrinho que envelheceu muito antes de ser presidente do Vasco. Nossa, o Vasco em um ano ele corroeu. O cara tá parecendo um... Nossa Senhora. Eu pensei que era o CrossFit. Não, vamos lá. Não sei se essa fixação do BAP em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor. O futuro investidor. E o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o BAP tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações na sombra dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. Ou seja, não é aquele negócio só, a Leila não tem nada a ver. Ele justificou, mas também bateu. Enfim, os três lados da moeda aí, bem expostos aí, as palavras do BAP, as aspas de Leila e as aspas de Pedrinho. Vamos lá, Vicky. olha, que o BAP realmente, não é de hoje, cria narrativas em cima do Palmeiras que afloram a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, é uma verdade. Exatamente. Mas eu sou muito crítica ao ver a presidente do Palmeiras envolvida em assuntos relacionados a um rival que é o Vasco. Que eu já falei. Entendo fora de campo a harmonia que há entre torcidas, mas que não tem que ser um reflexo dentro de campo. Ambos se enfrentam um contra o outro no Campeonato Brasileiro, podem ter aí um cruzamento na Copa do Brasil, que é o Campeonato Mata-Mata, e não é certo, eu nunca vi assim um time com uma presidente já com o nome ventilado em um outro clube. E isso é verdade que ela falou, né, galera? Agora, que o BAP acha algum assunto pra falar do Palmeiras, isso é verdade. O cara não esquece o Palmeiras, galera. É brincadeira, hein? Essa narrativa ganha muita força, muitas vezes por conta da própria Leila, com todo respeito. Porque quando ela vai numa entrevista de podcast, fala, mas quando acabar minha presidência, eu vou procurar ser SAF, ser dona de um clube. Sabemos que dona do Palmeiras ela não vai ser. Então, ela já tem aí na trajetória dela um planejamento de estar à frente de um outro clube. É que eu falo, é toda uma situação que causa estranheza. E familiar dela envolvido em uma possível SAF do Vasco. Isso é conflito de interesse. Isso é. Não é um familiar que é um primo distante de 5º grau, é o enteado. É o enteado direto, faz parte da mesma família, tá tudo ali bem integrado. Então, eu sou crítica ao BAP, porque o BAP ele é um pouco irritante, o BAP ele é provocativo, o BAP levanta polêmicas. Só que uma polêmica também que existe por conta da Leila e família. Então, é bem complicado de ignorar tudo isso. Eu, como palmeirense, falo, pra mim, todo esse nome da Leila envolvida com o Vasco é incômodo. Enfim, o outro lado da moeda aí com o Vic. E você, Beazzoli, como que você vê essa treta, o BAP falando de um lado, o Leila respondendo do outro, o Pedrinho tentando justificar? Aliás, eu acho que não deve ser o enteado da Leila, pelas aspas do Pedrinho, né? Porque o Pedrinho, ele diz o seguinte, só pra refrescar aí, né? Ele fala assim, cadê? Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor. Então, enfim, ele deixando claro, Pedrinho. Enfim, os três lados da história, fica à vontade. Eu vou falar pra vocês que isso é uma tremenda de uma baixaria, um baixo nível inacreditável, em que você ouve três lados. O BAP fazendo um monte de suposições e ilações e alegando a lei. É lei. Eu não sei se é lei. Eu trabalhei numa empresa que eu não podia colocar meu enteado como meu dependente no plano de saúde porque dizia a empresa que a justiça não reconhece enteado como filho e que teria que fazer a declaração
completamente diferente, uma manobra jurídica diferente. Segundo, o BAP, para exemplificar, ele fala de casar com 2 mulheres. É inacreditável a habilidade que o BAP tem para escolher exemplos de mau gosto. Na verdade, esse negócio de 2 mulheres é o assunto do dia, né? Mas pula. Então, é inacreditável a habilidade do BAP em ser desagradável e deselegante. Mas tudo bem, isso é uma coisa dele, é um problema dele. Aí você vai pro outro lado do Pedrinho. O Pedrinho faz insinuações de que o BAP tem problemas mal resolvidos. Gente, é uma baixaria inacreditável. E quando você pega o lado da Leila, é a única pessoa que fala assim, ó, se esse senhor continuar falando de mim, ele vai ter que responder judicialmente e tal. Não vi baixaria pelo lado da Leila. Se tivesse, diria numa boa, não tô aqui pra puxar saco da Leila nem de ninguém. Nós estamos falando de uma pessoa que ela não mora nem no mesmo apartamento que o marido. A Leila mora num apartamento, o marido dela mora em outro. Nós estamos falando de uma pessoa que diz Relacionamento moderno. que diz que o enteado dela não tem nenhum relacionamento com ela, inclusive não trabalha na Crefisa. Segundo o que a Leila falou, eu tenho de acreditar nas pessoas, quando elas vêm e contam fatos. Ela diz que ele tem uma vida completamente independente do trabalho dela e do marido dela, e que ele é um cara muito bem de grana. Falou isso daí abertamente. Então eu acho assim, o BAP disse no ano passado que o Vasco entregou, ou foi nesse ano, que o Vasco entregou o jogo pro Palmeiras na semana em que a Crefisa liberou 30 milhões pro Vasco. É brincadeira o quanto o Palmeiras incomoda o Flamengo, né, galera? Os caras sempre acham algum assunto pra falar do Palmeiras, perceberam isso? É em podcast, é em programas de televisão, é impressionante. O Flamengo não consegue esquecer o Palmeiras, galera. O Palmeiras incomoda eles, essa é a verdade. Na verdade, foi no dia. O empréstimo foi liberado à tarde e o jogo foi à noite. E aí alguém acredita nisso? Alguém acredita que o Vasco entregou o jogo pro Palmeiras? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Então, assim, quando você começa nessa insinuação, nesse vale tudo, alguém vai falar o que já foi dito. Que o Flamengo tem o mesmo patrocinador do Campeonato Brasileiro. Porque quando a Crefisa patrocinava a arbitragem, houve uma grita. E os árbitros tiveram que abrir mão do patrocínio da Crefisa. O que não aconteceu quando a arbitragem teve o mesmo patrocinador do São Paulo Futebol Clube, que é o BIS, que está no estádio de São Paulo e está na camisa da arbitragem. O fato é que não é que o Palmeiras é especial, é diferente e é alvo dos outros. O Palmeiras está assim porque está ganhando. E amanhã, você que não torce pro Palmeiras, nem pro Flamengo, se o seu time estiver ganhando, estiver se destacando, ele poderá ser o time a ter um alvo na testa. Então tudo que o BAP faz é pra encher o saco do Palmeiras. Mas, Thiagão, você acha que não tem nada da Leila ventilado pro Vasco? A Leila é torcedora do Vasco, ela pode até estar por trás disso, só que ela diz que não. Ela diz Mas aí ela mesmo assim, à frente do Palmeiras, ela deixa claro em uma entrevista que ela tem um interesse sim em ser dona de um clube. Mas qual o problema? Eu acho isso um problema sério. Ué, se ela for, enquanto for presidente do Palmeiras, é um problema. Então, depois que ela deixar de ser presidente do Palmeiras, se ela quiser comprar o Real Madrid, é problema dela. Mas aí que tá. Ela fala isso e tem um enteado dela com o nome ventilado no Vasco. Mas aí, é algo que pra mim... Você fala da questão do enteado, mas pra mim, eu sou madrasta e a enteado tem uma proximidade familiar muito grande. Lógico, sim. Eu criei meu enteado desde que ele tinha 7 anos de idade. Eu não tô questionando isso. O que eu tô querendo dizer é muito claro. O BAP falou de lei. A lei brasileira diz: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Prova que a Leila é sem vergonha. Prova que a Leila tá fazendo isso que você tá falando, BAP. E aí, beleza. Senão nós vamos ficar nessa de... eticamente não é legal. Gente, quando a Parmalat patrocinou o Palmeiras e o Juventude, diziam que o Juventude ia entregar tudo pro Palmeiras e o Juventude eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, insinuações... Pode fazer... Gente, falar, até papagaio fala. Agora, vamos para a parte prática. Se a Leila fizer negócio com o Vasco, vamos avaliar. Pode ou não pode? Ela é presidente do Palmeiras, ela não pode mexer com o Vasco? Vamos ver também se é verdade o que o BAP falou, que a lei proíbe que o enteado da Leila patrocine o Vasco. E vamos dizer, vamos além. Como o Torto falou aqui, precisa ver, depois da palavra do Pedrinho, se é de fato a família da Leila que vai investir no Vasco. Então, é muito se. E a impressão que eu tenho é que o BAP vai nos podcasts e pede pra falar do Palmeiras. Exatamente o que eu falei, galera. Ele não esquece o Palmeiras. E dá uma impressão também que ele tem medo que o Vasco seja um grande clube, que já foi no passado, que o Vasco dê a volta por cima. Parece que ele não quer que o Vasco também dê a volta por cima. Não quer ficar por baixo nem do Palmeiras e nem do Vasco, galera. É brincadeira, hein?
pede para ser perguntado do Palmeiras. Porque no mesmo programa, ele disse que o Palmeiras faz muito mais faltas do que o Flamengo e tem menos cartões. Mas tem 7 clubes que fazem mais faltas do que o Palmeiras no campeonato e que também tem menos cartões do que o Flamengo. Por que essa fixação com o Palmeiras? Será que é porque o BAP diz que é parado na rua e o torcedor põe o dedo na cara dele e diz que ele tinha que ter contratado Arias? Será que é porque o torcedor para ele na rua, põe o dedo na cara dele e fala que ele tem que contratar o Danilo e não perder o Danilo pro Palmeiras? Gente, tá claro que o problema do BAP é com o Palmeiras. E o problema do Palmeiras não é com o BAP nem com o Flamengo. Problema, bom, vamos lá. Eu queria dizer antes o seguinte. Tem uma frase não sei se é dele, né? É que nem a Clarice Lispector. Ela não falou um décimo das besteiras que o pessoal atribui a ela. Mas dizem que o imperador romano Júlio César diz que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser um absurdo, pode ser um delírio do BAP. Mas a Leila, ela deu margem para isso. Para começo de conversa, eu só acho que as instituições Flamengo e Palmeiras estão no meio de uma guerra pessoal dos dois presidentes que utilizam das agremiações. Para mim, uma briga pessoal. Se tornou. Para mim, eu não vejo como isso daqui é os interesses do Palmeiras. Eu concordo com o Torto. Pra mim é briga pessoal mesmo, são interesses, né? Usam os nomes do clubes, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, para brigar pelo seu ego. Essa é a minha opinião. Isso é interesse do Flamengo. Até porque não existe Palmeiras nessa briga. Existe a presidente. Então eu vejo o BAP, eu vejo desnecessária a declaração, porque ao ser perguntado, ele poderia dizer, olha, é o seguinte, é um negócio dela, o deles, ou dele, com o Vasco. Se nós acharmos que é ilegal, vamos buscar os direitos da justiça, porque é algo que conflita com o interesse enquanto ela for presidente do Palmeiras. Simples. Não precisava ir na canela. Desnecessário. Isso, pra mim, foi pessoal. Ponto de vista da Leila, concordo contigo. Não acho que a Leila foi no ponto. Se tiver insinuações falsas, vou processar. E tem todo o direito. Agora, o que é estranho pra mim? A Leila tinha todo o burburinho. Cara, eu entrevistei, eu tive a honra de ser uma das primeiras, de estar no programa, que foi uma das primeiras pessoas, os primeiros programas que falaram com a Leila quando ela era patrocinadora do Palmeiras. Estava no programa Agora o Bicho Vai Pegar na Mix. Levamos a Leila lá, através do Oliveira. E à época existia esse burburinho, né? O nosso chat olhava, ela é torcedora do Vasco, ai que eu sou do Rio, ela é vascaína. Inclusive nós questionamos na época, você é patrocinadora, ela era patrocinadora, você é patrocinadora do Palmeiras, torcedora do Vasco. Enfim, aí ela brincou, não, isso não existe, sempre foi palmeirense, não sei o que, babá. Então é algo, sendo verdade, sendo lenda, já existia. Eu tô te falando de 2017, se eu não estiver enganado, 17. Tá? 9 anos atrás. Pois bem, ela chegou à presidência do Palmeiras, continua esse negócio. E aí, tem um negócio da SAF do Vasco. Tá correndo. E a Leila deu entrevista umas 2, 3 semanas atrás para a jornalista Andréa Sadi, estreia do podcast dela. Andréa Sadi fala, e aí, Leila? Por isso que eu falo negócio de falar demais, né? E aí, Leila, você compraria um time? Óbvio que a Sadi já tinha essa informação. Ela não ia perguntar do nada. A Sadi não acordou, olhou pro céu e falou, vou perguntar isso pra Leila. O jornalista, e a Sadi é uma ótima jornalista, ela já tem na manga. Você tem que tentar tirar do entrevistado. Só que ela jogou um verde, e a Leila já colheu maduro na hora. Não, eu tenho vontade, eu quero ter um clube, eu quero comprar um clube num futuro, mas é um futuro próximo, a gente conversou. Eu quero comprar um clube, porque esse negócio de ser presidente é muito ruim, eu não quero mais pedir voto, dá muito trabalho ficar pedindo voto, eu quero ter um clube. Então, ou seja, no meio de uma negociação da SAF do Vasco, a Leila coloca isso daí. Eu não estou dizendo, nem insinuando nada, porém, dá margem. Não justifica as palavras do BAP, mas você dá margem. E no caso do Pedrinho, só para completar, o Pedrinho também dá na canela quando ele diz o seguinte. Primeiro ele fala que ela não tem nenhum envolvimento
nas negociações com o futuro investidor. E o pessoal sabe que é o enteado dela. Ou seja, óbvio que há uma certa ligação. Sim. Né? E aí, se realmente for, né? E aí ele fala o seguinte, aí que vem o lado forte do Pedrinho, que ele fala assim: será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir as movimentações na sombra dos bastidores? Eu acho que aí o Pedrinho tem que falar o que ele sabe. Em que isso ajuda o futebol, sabe? Vira uma briga, Não, mas não uma pode. baixaria, Mas não. Exatamente, né, galera? O que isso aí ajuda, o que traz de benefícios bons para o futebol, galera? Briga por ego, briga por interesse, não traz nada de bom, né, galera? Pode ter acusações vazias. Não, é isso que eu tô te falando. O que o BAP, Pedrinho, queremos saber o que o BAP faz nas sombras dos bastidores. Acho que interessa a todos. E assim, Vicky, para pra pensar. Ô, Tortô, gente, qual é o problema do Vasco com os outros, o do Flamengo? O Flamengo é um clube rico, um clube que tá bem estruturado, compra o jogador que quiser, disputa os campeonatos, ganha título pra caramba. O Flamengo, ele, além de cuidar de si, ele não quer que os outros ganhem. Qual que é o problema do Vasco acertar a vida dele? Se for alguma coisa ilegal, imoral, antiética, que se denuncie, mas ficar gritando antes. Qual é o problema? Sabe parece aquele moleque que pega a melhor bola do mundo e se ele não ganhar o jogo, ele leva a bola embora. É isso que o Flamengo quer pro futebol brasileiro? O Flamengo já faz isso no Rio há muito tempo, de querer sufocar seus rivais. E agora vai querer fazer isso no Brasil inteiro? Qual que é a do Flamengo? Eu não consigo entender e nem acho que é a do Flamengo. É a do BAP. Qual que é a do BAP? Deixa o Vasco com os problemas dele. Por isso que eu acho que a instituição não vem. Até porque, Vicky, não sei se você vai concordar, Bezola, se vocês vão concordar, porque pelas palavras do BAP, e é muito melhor quando você vê um vídeo, porque você vê a intenção, né? Às vezes você escrevendo algo pode ser interpretado de outra maneira. Falada também, mas fica mais claro. O BAP, ele deixa transparecer que a rivalidade histórica, gente, vocês estão mudando a história do futebol, a rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo fica colocado em segundo plano. Tipo assim, quem que é a minha rival? Não é o Palmeiras, é a Leila. E tanto que ele fala, pra nós, é interessante ter um Vasco forte. Ou seja, o meu principal rival regional, que é o Vasco. Tem o Fla-Flu, mas, né, as últimas décadas, né, Vasco? Não, é o Vasco. É o Vasco. Eu quero ele forte, mas que não seja pelas mãos da minha rival. Ou seja, na minha visão, a parte institucional, e eu tô falando de clubes, o Palmeiras tá fora disso, gente. Não existe Palmeiras nessa jogada. O Palmeiras tá na jogada porque a Leila é presidente do Palmeiras até o final do ano que vem. É aí que estaria o conflito de interesse. Mas eu não se vejo... Se a Leila fosse só dona da Crefisa, sim, não teria conflito de interesse. Mas eu não vejo eu não vejo Flamengo e Palmeiras. É isso que eu quero passar, minha opinião. Eu vejo BAP e Leila nessa... Então... Galera, Palmeiras está repercutindo muito aí esse assunto entre BAP e Leila Pereira. Ele falou da Leila, a Leila rebateu de lá. Os ânimos aí nos bastidores do Palmeiras e do Flamengo estão esquentando, né? O clima é de Copa do Mundo, como eu falei, mas o clima nos bastidores aí dos presidentes estão esquentando cada vez mais, porque a gente sabe que a Leila Pereira é meio que perseguida aí pelos presidentes do Flamengo. Ela, na verdade, ela provoca também, né? Porque toda vez que ela vai em algum programa de televisão, dá alguma entrevista ou algum podcast, sempre ela dá uma cutucadinha no Flamengo. E o Flamengo a mesma coisa, o BAP também, toda vez que tem oportunidade de ir em algum podcast, ele tem que citar principalmente o nome da Leila. Eu acho que não é nem tanto o Flamengo e o Palmeiras, é os personagens, né, galera? São os presidentes que querem usar o seu ego, pra mim é só interesse deles mesmo, que eles querem se aparecer mais do que os clubes. Pra mim eles usam os nomes dos clubes para se aparecer. Eu acho patético esse tipo de coisa que está acontecendo, porque isso aí não traz nada de melhoria para o futebol, galera. O que traz de fruto bom para o futebol? Me digam, o que traz? Será que isso aí vai ajudar alguma coisa na união e no futebol brasileiro? Deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam desse debate nos bastidores entre BAP, presidente do Flamengo, contra a nossa presidente Leila Pereira? Esse negócio de um falar que vai processar o outro, o presidente do Flamengo lá está se implicando com o Vasco da Gama porque a Leila está envolvida nessa história. Deixa aí a sua opinião, galera, já que o clima é de Copa do Mundo, né? O Palmeiras aí que logo vai voltar a se preparar aí para
só vai jogar após a Copa do Mundo, então é chato ficar sem ver o Palmeiras, né, galera? O que resta agora é torcer para que o Endrick jogue bem, que é uma cria da academia, que o que estão fazendo com o Endrick é brincadeira, né? E o Danilo, esperamos que não faça aí uma grande Copa, porque senão não vem para o Palmeiras, né, galera? Mas é isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi o vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Alô!